Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado O Caminho, a Verdade e a Vida. O título dessa primeira semana é Quem creu em nossa pregação? E o título da terça-feira, A Humildade e o Sofrimento de Jesus. O versículo, Isaías 53:5, que diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia e por tudo que o Senhor nos concedeu. O castigo que deveria vir sobre cada um de nós, o Senhor tomou sobre si. Por suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor tomou o cálice da maldição para que nós experimentássemos, desfrutássemos o cálice da bênção, a paz entre nós e Deus. Por isso, amado Senhor, nós te adoramos, te damos toda a honra, toda a glória. Tu és digno de toda a adoração, de todo louvor, de toda a glória. Nos colocamos aos teus pés, Senhor, rogando-te que possamos ser úteis ao teu mover, úteis à tua obra, úteis para ti, pessoas que te servem com alegria e pessoas que alegram o teu coração. O Senhor nos entregou tudo. Nós também não queremos reter nada, amado Senhor. Nós queremos entregar totalmente o nosso ser, nos consagrar por inteiros ao Senhor, a te servir, a te trazer de volta. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda fará por nós e em nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa terça-feira, A Humildade e o Sofrimento de Jesus. Vamos ler alguns versículos de Isaías 53 que descrevem desde o nascimento do Senhor até a sua morte. O primeiro versículo diz: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? É muito importante, irmãos, eu falei um pouco sobre isso ontem. É muito importante nós entendermos, para que nós recebamos o Senhor, para que nós entendamos a palavra de Deus, entendamos as coisas espirituais, não basta apenas ler. Nós precisamos de revelação espiritual. A sabedoria que vem do alto. E nós precisamos de fé. Por isso é dito, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Então o povo de Israel, principalmente os sacerdotes, a liderança judaica, não creu que aquele homem, Jesus, era o braço do Senhor, o Messias, o Rei. E porque não creram, a eles não foi revelado que Jesus é o Senhor. Então muitos se perderam por falta de fé. E hoje o Senhor tem nos dado uma palavra, e essa palavra tem cada vez mais nos revelado o braço do Senhor, como o Senhor faz a sua obra. Quantas vezes nós temos ouvido que faz a obra de Deus não é o nosso esforço, não é a nossa inteligência, nossa capacidade. O que realiza a obra de Deus é a palavra de Deus. Então que nós possamos também crer na palavra, para que cada vez mais o braço do Senhor nos seja revelado, para que cada vez mais fique claro para nós como Deus faz as coisas. Versículo 2, nós estamos em Isaías 53, diz assim: Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então isso aconteceu várias vezes com o Senhor. As pessoas viravam o rosto. Certa vez o Senhor curou 10 leprosos. Leprosos, hein? Só um voltou para agradecer. As pessoas olhavam para o Senhor e diziam: é esse? Mas esse que vem de Nazaré vem alguma coisa boa?
Então, quando você olha para a aparência, você pode se enganar, você pode cometer um erro, não é? Por isso nós precisamos, como o Senhor, não olhar para a aparência, não atentar nas coisas visíveis, mas nas coisas que são eternas, naquilo que os olhos não veem, naquilo que o Espírito enxerga. Nesse ponto, irmãos, eu quero ler aqui na página 9 do Alimento Diário, o segundo parágrafo, que fala sobre esses 3 primeiros versículos de Isaías 53. Diz o seguinte: esses versículos mostram que Jesus, como homem, não tinha qualquer beleza física ou aparência que pudesse agradar ou atrair as pessoas, e que o auxiliasse a ser reconhecido como Cristo por seu valor interior e por sua palavra. Por isso, ele foi tão desprezado pelos judeus. Sua aparência desagradável foi um teste para as pessoas, porque o ser humano sempre valoriza a aparência, mas Deus vê o coração. Jamais nos deixemos influenciar pela aparência das pessoas ao pregar o evangelho ou ao ouvir uma mensagem. Aquele que parece fechado ao evangelho pode ser um filho da paz, e quem aparentemente é espiritual pode tornar-se uma decepção. Procuremos antes conhecer o conteúdo, o teor da palavra que sai do interior de um servo de Deus. Então, as pessoas olhavam para Jesus e, de certa forma, isso aconteceu também com o rei Davi, né? E era exatamente essa frase que Deus falou para Samuel. Não atenta para o exterior, Deus vê o coração, eu vejo o coração. Falando de Davi, porque apesar de Davi ser esbelto, ser bonito, Davi ali ainda era praticamente um adolescente quando ele foi escolhido por Deus. Os estudiosos da Bíblia entendem que Davi tinha por volta de 14 a 16 anos. E só muito tempo depois é que Davi então assentou-se no trono para de fato reinar sobre Israel. Então, irmãos, não vamos olhar a aparência, vamos olhar o impacto da palavra, o que a palavra está fazendo. Porque é o braço do Senhor, é quando nós vemos o braço do Senhor. Muito bem, vou continuar lendo aqui o trecho de Isaías, agora o versículo 4. O versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Veja, lembre-se, em Mateus 11, o que o Senhor falou? Nos versículos 28 a 30 de Mateus 11, o Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Veja, irmãos, quanto amor, quanto carinho do Senhor, sabendo que todos nós, em muitos momentos da nossa vida, estamos cansados, sobrecarregados. Nós precisamos ir até o Senhor e aprender dele, aprender a sua palavra, aprender a tomar sobre nós o jugo do Senhor. Quando nós saímos para pregar o evangelho, quando nós estamos servindo ao Senhor, é isso que nós estamos fazendo. E em troca, irmãos, o Senhor vai cuidar de todas as outras coisas. E ainda no versículo 30 ele diz: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então veja, sempre, durante toda a sua jornada, o seu ministério terreno, o Senhor aliviou as pessoas, curou as pessoas, ensinou a palavra às pessoas, palavra que dava esperança às pessoas. Voltando para Isaías, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo é muito forte, irmãos. Então, isso mostra o amor do Senhor, mas também mostra o sofrimento do Senhor. E o versículo 6, ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Quer dizer, todos tomavam o seu próprio caminho, o caminho que achavam que era o melhor caminho para si, mas era o caminho que cada vez mais os desgarrava, os afastava de Deus.
e o sacrifício do Senhor. Aqui o versículo termina dizendo: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, ali na cruz, por sua morte e depois por sua ressurreição, todos nós, irmãos, fomos libertados do aprisco em que estávamos presos. Nós encontramos pastagem, nós encontramos águas de descanso, nós encontramos o bom pastor, o supremo pastor da nossa alma. Mas para que isso acontecesse, irmãos, o Senhor teve que passar um período de sofrimento terrível, com uma morte terrível. Veja, irmãos, o Senhor sabia que nenhum de nós suportaria a cruz. E Ele mesmo resolveu ir no nosso lugar, para que nós então desfrutássemos a paz. Esse é o nosso Senhor. Versículo 7, Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Ele aceitou, irmãos, o destino, que na verdade era um destino para nós. Então, por isso, Ele não ficou reclamando, Ele não ficou fazendo tumulto, fazendo ameaças. Ele sabia, aquele era o cálice que o Pai havia reservado para Ele. E como nós vamos ver no final desse trecho, Ele havia depois os frutos do seu penoso trabalho, cada um de nós. Mas vamos continuar, versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então o Senhor Jesus, ele foi sepultado num lugar onde os ricos eram sepultados. Então ele foi sepultado em honra. Ele morreu humilhado, oprimido, desprezado, mas a sua sepultura, como essa profecia dizia, a sua sepultura foi num lugar de honra, num lugar em que custava muito dinheiro. Se você se lembrar, José de Arimateia, veja só, João capítulo 19, versículos 38 ao 42. Depois disso, José de Arimateia, lá em Mateus 27, cita que José de Arimateia era rico. Então, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia, retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo no qual ninguém tinha sido ainda posto. Então aqui era um lugar especial, era um lugar que só uma pessoa com muito dinheiro podia ter uma sepultura. E isso para quê? Para que se cumprisse a palavra de Isaías, a profecia de Isaías 53. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Isaías 53, 9. Agora veja o versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado dele, não, pelo nosso pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, veja, irmãos, os escribas, aqueles que conheciam a lei, conheciam os profetas, essa passagem era uma passagem famosa, eles viram tudo isso acontecendo com Jesus, mas os olhos do coração não se abriram para que eles vissem que aquele era o Messias, ao qual eles deveriam crer e obedecer. E nós também, irmãos, hoje precisamos tomar cuidado,
para não ver as coisas acontecendo, as profecias se cumprindo, a palavra se cumprindo e deixar o nosso coração duro, os nossos olhos fechados. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, querido irmão, querida irmã, e que nós tenhamos cada dia mais um coração aberto ao Senhor, aberto à palavra do Senhor, para de fato nós vermos o braço do Senhor, vermos o Senhor se movendo nessa terra através do seu corpo. E não só vermos, como também sermos efetivos, participantes, aqueles dos quais o Senhor pode usar, aqueles que estão agradando o Senhor ao servi-lo de acordo com a sua vontade. Que sejamos esses e que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.